A neve começa a cair do lado de fora da janela estreita, em flocos pequenos e muito lentos. A pedra do parapeito vai ficando branca devagar. Aqui dentro, a sala de manuscritos está quente. Uma única vela arde sobre a mesa de carvalho escuro, e a chama quase não se move. O ar cheira a cera derretida, a couro velho, a um leve rastro de incenso que veio do corredor e ficou. As prateleiras de madeira sobem até o teto, cheias de rolos e livros encadernados em couro marrom e verde musgo. Alguns têm fitas desbotadas marcando páginas que ninguém abre há muito tempo. O chão de pedra está coberto por um tapete grosso, cor de areia, que abafa qualquer som de passo. Você está sentado, ou talvez deitado agora, já começando a afundar. Os ombros descem. A respiração sai mais lenta do que entrou. A neve lá fora não faz nenhum barulho. E aqui dentro também não. A vela é a única luz da sala. A chama tem a altura de um dedo e oscila de vez em quando muito de leve, como se respirasse. Quando ela se inclina, as sombras das prateleiras se movem juntas, uma parede inteira de sombras deslizando devagar e voltando ao lugar. É um movimento que não assusta ninguém. É familiar, como o balanço de um barco atracado. No círculo de luz ao redor da vela, a madeira da mesa brilha um pouco. Há uma pena de ganso pousada sobre um pequeno suporte de bronze, a ponta escura de tinta já seca. Ao lado, um tinteiro de vidro escuro tampado. Um pedaço de pergaminho enrolado pela metade. A tinta no pergaminho está seca há horas. Não há mais escrita para esta noite. Há apenas a vela e a mesa, e o silêncio que preenche cada canto da sala com algo macio e pesado, como neve dentro de um quarto fechado. A janela é pequena e em arco, com vidro grosso e levemente irregular. Quando você olha para ela, os flocos do lado de fora parecem tremer um pouco por causa do vidro, como se a neve estivesse atrás de água parada. O pátio do mosteiro lá fora está silencioso. A fonte de pedra no centro já foi coberta por um pano de neve fina. Nenhuma figura caminha pelos corredores abertos. Nenhuma lanterna balança ao vento. O campanário no canto do pátio some na escuridão branca, só a base de pedra ainda aparece. A neve amortece tudo. Amortece o som, amortece a luz, amortece qualquer ideia que ainda tente se manter desperta. Você olha para os flocos um pouco mais. Eles descem sem pressa. Cada floco seguindo o anterior, sem atraso, sem pausa. E depois outro. E outro. A janela embaça levemente por dentro. O vidro está frio. Aqui, a vela está quente. As prateleiras mais altas ficam na penumbra, além do alcance da vela. Lá em cima, os volumes são mais antigos, capas que foram pretas e agora são cinza, lombadas sem letras visíveis, pergaminhos enrolados e amarrados com barbante que já perdeu a cor. Ninguém sabe de cor o que há lá em cima. Seria preciso uma escada e outra vela, e não é noite para isso. As prateleiras mais baixas estão melhor iluminadas. Dá para ver as letras douradas em alguns volumes, desbotadas mas ainda legíveis. Nomes de lugares. Nomes de coisas. Nada urgente. Nada que precise ser aberto agora.
Os livros ficam quietos, encostados uns nos outros, como sempre ficaram. A madeira das prateleiras estala uma vez, muito baixinho, o frio de fora chegando devagar à pedra da parede. É um som pequeno. Um som de casa que se acomoda para a noite. No canto mais afastado da sala, há uma poltrona de couro escuro com os braços gastos de uso. O assento tem um amassado fundo no meio, feito ao longo de muitos invernos de leitura. Um cobertor de lã dobrado repousa sobre um dos braços, lã cor de cinza grossa com franjas nas bordas. Ninguém está sentado ali agora. A poltrona fica parada, recebendo a pouca luz que chega até ela. O cobertor parece quente só de ser visto. A parede atrás da poltrona é de pedra com um bloco ligeiramente saliente onde alguém, em algum século, pendurou um pequeno crucifixo de madeira. A madeira está escura e polida de tanto ser tocada. A parede irradia um frio suave, mas a poltrona seria morna se você se sentasse. E o cobertor, mais ainda. A vela não chega até o canto com força suficiente para clarear muito. Apenas uma luz âmbar suave. Apenas sombra e quietude e lã dobrada esperando. A neve lá fora está mais espessa agora. Não dá para saber exatamente, a janela embaçou mais um pouco e os flocos são apenas formas claras descendo atrás do vidro. O telhado do ala lateral do mosteiro, que dá para a janela, está completamente branco. A pedra desapareceu. As telhas desapareceram. É uma superfície lisa, uniforme, muito quieta. De vez em quando um feixe de neve escorrega pela beira do telhado e cai sem barulho no pátio abaixo. Sem barulho nenhum. A vela sobre a mesa está um pouco mais baixa do que antes. A cera derreteu lentamente ao longo da noite e o pavio ficou mais curto. A chama é um pouco menor agora. A luz é um pouco menos forte. As sombras das prateleiras estão um pouco mais fundo. Tudo vai ficando um pouco mais escuro, um pouco mais quieto, um pouco mais devagar. É assim que a noite avança no mosteiro coberto de neve. Sem avisar. Sem pressa. O silêncio da sala tem camadas. Há o silêncio do teto alto e das pedras frias. Há o silêncio dos livros fechados. Há o silêncio da tinta seca no pergaminho. E há o silêncio mais suave de todos, que é o da neve caindo do lado de fora sem fazer nenhum som. Você respira. O ar é morno, levemente seco pela vela. Cheira ainda a cera. Há um fio muito distante de pinho queimado, de alguma lareira em outra ala do mosteiro que já foi apagada. A pena de ganso no suporte não se move. O tinteiro não se move. O pergaminho não se move. Nada se move exceto a chama, e ela quase não se move também. As pálpebras ficam pesadas. É natural. É o que a sala pede. É o que a neve pede.
O corpo sabe o que fazer quando tudo ao redor para. Ele também para. Pouco a pouco. Devagar. A vela está bem baixa agora. A cera formou uma pequena poça ao redor do pavio, e a chama treme mais do que antes, não por vento, mas porque o pavio ficou curto demais. A luz pulsa, muito de leve. Abre e fecha. Como um olho que já está cedendo. As prateleiras praticamente desapareceram na sombra. A janela é uma mancha clara e embaçada com flocos mal visíveis do outro lado. O tapete parece mais macio quando você não está andando por ele. A pedra das paredes parece mais quente quando você não está tocando nela. A sala inteira ficou menor, mais próxima, mais funda. Como se tivesse encolhido ao redor da vela. A neve lá fora não vai parar tão cedo. Ela vai cobrir o pátio inteiro. Vai cobrir os telhados todos. Vai cobrir o caminho de pedra até o portão. E o mosteiro vai ficar envolto em branco até de manhã. Silencioso. Guardado. Quieto. A vela apaga sozinha com muito pouco fumaça. A sala fica escura. Não completamente, a neve do lado de fora devolve uma claridade suave pela janela, uma luz fria e difusa que não ilumina nada, mas que torna tudo levemente visível. As prateleiras são formas escuras. A mesa é uma forma escura. A poltrona no canto é uma forma escura com o cobertor dobrado. Você está pesado. Os braços estão pesados. As pernas estão pesadas. Os olhos já fecharam. A neve continua caindo lá fora. Continua caindo. Em silêncio. Cada floco descendo. Muito devagar. O mosteiro está guardado pela neve. Cada corredor quieto. Cada pedra fria e serena. A noite cuida de tudo. Pode descansar. Pode ir. A neve cobre tudo. A história agora recomeça, um pouco mais devagar. Você não precisa acompanhar. Só deixar a voz passar. E descansar. A vela é a única luz da sala. A chama tem a altura de um dedo e oscila de vez em quando muito de leve, como se respirasse. Quando ela se inclina, as sombras das prateleiras se movem juntas, uma parede inteira de sombras deslizando devagar e voltando ao lugar. É um movimento que não assusta ninguém. É familiar, como o balanço de um barco atracado. No círculo de luz ao redor da vela, a madeira da mesa brilha um pouco.
Há uma pena de ganso pousada sobre um pequeno suporte de bronze, a ponta escura de tinta já seca. Ao lado, um tinteiro de vidro escuro tampado. Um pedaço de pergaminho enrolado pela metade. A tinta no pergaminho está seca há horas. Não há mais escrita para esta noite. Há apenas a vela e a mesa, e o silêncio que preenche cada canto da sala com algo macio e pesado, como neve dentro de um quarto fechado. A janela é pequena e em arco, com vidro grosso e levemente irregular. Quando você olha para ela, os flocos do lado de fora parecem tremer um pouco por causa do vidro, como se a neve estivesse atrás de água parada. O pátio do mosteiro lá fora está silencioso. A fonte de pedra no centro já foi coberta por um pano de neve fina. Nenhuma figura caminha pelos corredores abertos. Nenhuma lanterna balança ao vento. O campanário no canto do pátio some na escuridão branca, só a base de pedra ainda aparece. A neve amortece tudo. Amortece o som, amortece a luz, amortece qualquer ideia que ainda tente se manter desperta. Você olha para os flocos um pouco mais. Eles descem sem pressa. Cada floco seguindo o anterior, sem atraso, sem pausa. E depois outro. E outro. A janela embaça levemente por dentro. O vidro está frio. Aqui, a vela está quente. As prateleiras mais altas ficam na penumbra, além do alcance da vela. Lá em cima, os volumes são mais antigos, capas que foram pretas e agora são cinza, lombadas sem letras visíveis, pergaminhos enrolados e amarrados com barbante que já perdeu a cor. Ninguém sabe de cor o que há lá em cima. Seria preciso uma escada e outra vela, e não é noite para isso. As prateleiras mais baixas estão melhor iluminadas. Dá para ver as letras douradas em alguns volumes, desbotadas mas ainda legíveis. Nomes de lugares. Nomes de coisas. Nada urgente. Nada que precise ser aberto agora. Os livros ficam quietos, encostados uns nos outros, como sempre ficaram. A madeira das prateleiras estala uma vez, muito baixinho, o frio de fora chegando devagar à pedra da parede. É um som pequeno. Um som de casa que se acomoda para a noite. No canto mais afastado da sala, há uma poltrona de couro escuro com os braços gastos de uso. O assento tem um amassado fundo no meio, feito ao longo de muitos invernos de leitura. Um cobertor de lã dobrado repousa sobre um dos braços, lã cor de cinza grossa com franjas nas bordas. Ninguém está sentado ali agora. A poltrona fica parada, recebendo a pouca luz que chega até ela. O cobertor parece quente só de ser visto.
A parede atrás da poltrona é de pedra com um bloco ligeiramente saliente onde alguém, em algum século, pendurou um pequeno crucifixo de madeira. A madeira está escura e polida de tanto ser tocada. A parede irradia um frio suave, mas a poltrona seria morna se você se sentasse. E o cobertor, mais ainda. A vela não chega até o canto com força suficiente para clarear muito. Apenas uma luz âmbar suave. Apenas sombra e quietude e lã dobrada esperando. A neve lá fora está mais espessa agora. Não dá para saber exatamente, a janela embaçou mais um pouco, e os flocos são apenas formas claras descendo atrás do vidro. O telhado do ala lateral do mosteiro, que dá para a janela, está completamente branco. A pedra desapareceu. As telhas desapareceram. É uma superfície lisa, uniforme, muito quieta. De vez em quando um feixe de neve escorrega pela beira do telhado e cai sem barulho no pátio abaixo. Sem barulho nenhum. A vela sobre a mesa está um pouco mais baixa do que antes. A cera derreteu lentamente ao longo da noite e o pavio ficou mais curto. A chama é um pouco menor agora. A luz é um pouco menos forte. As sombras das prateleiras estão um pouco mais fundo. Tudo vai ficando um pouco mais escuro, um pouco mais quieto, um pouco mais devagar. É assim que a noite avança no mosteiro coberto de neve. Sem avisar. Sem pressa. O silêncio da sala tem camadas. Há o silêncio do teto alto e das pedras frias. Há o silêncio dos livros fechados. Há o silêncio da tinta seca no pergaminho. E há o silêncio mais suave de todos, que é o da neve caindo do lado de fora sem fazer nenhum som. Você respira. O ar é morno, levemente seco pela vela. Cheira ainda a cera. Há um fio muito distante de pinho queimado, de alguma lareira em outra ala do mosteiro que já foi apagada. A pena de ganso no suporte não se move. O tinteiro não se move. O pergaminho não se move. Nada se move exceto a chama, e ela quase não se move também. As pálpebras ficam pesadas. É natural. É o que a sala pede. É o que a neve pede. O corpo sabe o que fazer quando tudo ao redor para. Ele também para. Pouco a pouco. Devagar. A vela está bem baixa agora. A cera formou uma pequena poça ao redor do pavio, e a chama treme mais do que antes. Não por vento,
mas porque o pavio ficou curto demais. A luz pulsa, muito de leve. Abre e fecha. Como um olho que já está cedendo. As prateleiras praticamente desapareceram na sombra. A janela é uma mancha clara e embaçada com flocos mal visíveis do outro lado. O tapete parece mais macio quando você não está andando por ele. A pedra das paredes parece mais quente quando você não está tocando nela. A sala inteira ficou menor, mais próxima, mais funda. Como se tivesse encolhido ao redor da vela. A neve lá fora não vai parar tão cedo. Ela vai cobrir o pátio inteiro. Vai cobrir os telhados todos. Vai cobrir o caminho de pedra até o portão. E o mosteiro vai ficar envolto em branco até de manhã. Silencioso. Guardado. Quieto. A vela apaga sozinha com muito pouco fumaça. A sala fica escura. Não completamente, a neve do lado de fora devolve uma claridade suave pela janela, uma luz fria e difusa que não ilumina nada, mas que torna tudo levemente visível. As prateleiras são formas escuras. A mesa é uma forma escura. A poltrona no canto é uma forma escura com o cobertor dobrado. Você está pesado. Os braços estão pesados. As pernas estão pesadas. Os olhos já fecharam. A neve continua caindo lá fora. Continua caindo. Em silêncio. Cada floco descendo. Muito devagar. O mosteiro está guardado pela neve. Cada corredor quieto. Cada pedra fria e serena. A noite cuida de tudo. Pode descansar. Pode ir. A neve cobre tudo.